A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o irmão Tony Bahia, do programa Discípulos de Jesus, aqui pela TV Tony Bahia Notícias. O programa de hoje é especial, vai falar de um assunto muito importante e preocupante dentro das igrejas. Você já deve ter visto falar sobre a rainha Jezabel, ela mesma, a mulher de Acabe. Vamos estar orientando aos pastores, aos líderes de igreja e aos fiéis sobre o espírito maligno desta mulher. Esta mulher que é a mais comentada no Velho Testamento. Você vai saber quais são as 4 características do espírito maldito desta mulher que está atacando as igrejas evangélicas. E você que é da igreja, preste atenção, tenha cuidado. Quando você descobrir que essas 4 características desta mulher Jezabel, você não expulse a pessoa, seja ela homem ou mulher. Tente conversar, orar é a melhor forma. Portanto, vou estar falando a partir de agora sobre as 4 características do espírito ali desta mulher que mandou matar, idólatra, perseguiu, se prostituiu, tudo pelo poder. E diz também a Bíblia que ela mantinha ali 850 falsos profetas em seu palácio. Programa Discípulos de Jesus. Os cultos por causa do vírus. Satanás achou que ganhou com isso, mas tem um problema que ele esqueceu. Qual o problema? A igreja sou eu. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Não pode me parar, não pode me parar. Eu tô adorando dentro do meu lar. De volta aqui ao estúdio do programa Discípulos de Jesus. Como anunciamos, vamos falar sobre as 4 características do espírito da rainha Jezabel. E eu também alerto os cristãos evangélicos que pode acontecer que já esteja na sua igreja. Se não tiver, muito bom mesmo. Mas se já tiver, vamos orar. As 4 características para descobrir se há esse espírito maligno na sua igreja primeiro, a prostituição. Segundo, idolatria. Terceiro, manipulação. E quarto, perseguição. Essas são as 4 características ali da rainha maldita, não é isso? Ali, e vamos estar explicando. Se uma igreja ali, como eu acabei de falar, alguém com essas características, essas 4, começa a orar por essa pessoa. Mas tome cuidado para você também não ser usado pelo inimigo ao fazer fofoca ou difamar esta pessoa. Chame o seu pastor, comece a orar e converse com essa pessoa. Discípulos de Jesus, vamos agora estar explicando sobre a prostituição, idolatria, manipulação e perseguição da Jezabel, a rainha. Antes de falar sobre as 4 características do espírito de Jezabel atuando dentro das igrejas, vamos conhecer um pouco dela. Jezabel era mulher de Acabe, rei de Israel. Ela era fenícia e adorava deuses pagãos, tendo induzido seu marido a fazer o mesmo. Ela difundiu o culto a Baal e a Aserá em Israel, sendo que mantinha 850 falsos profetas em seu palácio real. Além disso, Jezabel massacrou os profetas de Deus, ameaçou matar Elias e tramou a morte de Nabote para que Acabe possuísse a sua vinha. Ora,
tendo ela cometido tantos pesados pecados, será que Deus a castigaria logo por ela se maquiar ou usar joias? Acharia Deus mais grave a suposta vaidade do que a idolatria e homicídio? Certamente que não. Jezabel recebeu o seu merecido castigo por ter ajudado a proliferar e a adoração às abominações no reino de Israel, por haver perseguido e matado muitos profetas de Deus e por ter causado a morte do justo Nabote. Muitos associam o fato de Jezabel haver pintado os olhos e colocado enfeites antes ali nos seus cabelos, momento antes de sua morte. A justa punição divina. Porém, uma coisa não se segue à outra. Na verdade, Jezabel colheu os frutos das suas ações e deve servir para nós como símbolos de uma pessoa idólatra, homicida e sem escrúpulos, que faz o que for preciso para alcançar os seus objetivos. Usar maquiagens nada acrescenta ao seu rol de privacidade. Saiba agora quem foi Jezabel e aprenda a identificar alguns sinais de que o espírito de Jezabel está atuando nas igrejas. Este é um alerta para todos os cristãos. A primeira característica do espírito de Jezabel é a prostituição. No livro de Reis, capítulo 9, conta que Jezabel era uma mulher vaidosa e costumada ali a conquistar seus interesses através de sedução. Na Bíblia, o termo prostituição tem o significado de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, está se prostituindo, pois Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jezabel praticava tanto a prostituição sexual, traindo o seu esposo, como a feitiçaria, traindo ao Deus de Israel. O espírito de Jezabel entra nas igrejas, usando pessoas que não estão com sua vida em santidade. Alerto aos pastores e outros líderes de igreja para tomar cuidado na hora de escolher alguém para ministrar a palavra de Deus diante do altar. Conheça a primeira pessoa, saiba como ela está dentro da sua congregação. A pessoa que está à frente de algum departamento da igreja precisa estar sempre buscando a santidade. Uma pessoa que está em pecado, em fornicação e prostituição não está preparada para liderar, pois ela precisa ser restaurada. Mas devemos fazer isso com amor e muita paciência, nunca expondo ninguém em público. Ou seja, não vamos repreender ela em público. Aquela pessoa pode ficar irada e, além de irada, sair da igreja e não ter sua salvação. Temos que ter muito cuidado com estas coisas. Além desta situação, ainda existe a prostituição espiritual. Muitos membros de igreja são rebeldes com a comunidade onde congrega. Pessoas assim ficam pulando de igreja, entra numa igreja, entra em outra. É o tal do pula de galho para galho, procurando onde tem algo que lhe agrade. Cada dia procura uma igreja e um pastor que faça a sua vontade. E quando não está satisfeito, cria ali brigas, intrigas, para que a liderança seja prejudicada. Começa a criticar, apontar os irmãos que estão à frente de cargo, com contenda. Então, temos que ter cuidado. Essa é a primeira característica do espírito da rainha ali, Jezabel, a prostituição. A
A segunda característica do espírito da rainha Jezabel é a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia cultos a ídolos e tinha um exército de profetas com mais de 850 homens sustentado por ela para cultuar ali aos deuses estranhos. Hoje nas igrejas dificilmente a gente vemos esse tipo de prática, mas a idolatria ela não é só ali adorar as imagens de escultura. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações, em nossas vidas, pois o Senhor deve ser a prioridade em nossa vida. A Bíblia diz que temos que amar Deus sobre todas as coisas, né? E hoje a gente vê no mundo aí, o mundo tal de gospel, onde personagens como cantores, até mesmo os pastores se destacam mais pelo seu carisma e talento do que pela sua fé em Cristo. Ou seja, se é cantor, vamos cantar para alguém adorar a gente, ficar cultuando, pagando nossos shows, e Deus em segundo lugar. Isso não é bom. E aí é que o espírito de Jezabel age. Ele faz ali com que as pessoas cultuem mais as celebridades gospel do que o próprio Senhor. E isso é algo que Deus odeia. Portanto, você que é cantor gospel, você que é pastor, tenha muito cuidado na hora de fazer seus shows e ser ali a prioridade. Você tem que sempre citar o nome de Deus. Quando uma pessoa, por exemplo, diz, você canta muito, você louva muito, você diz, é Deus que coloca o louvor na minha boca. Quando acontece também com alguns pastores, que pensa que é ele que está pregando, realmente é a pessoa dele, ele está abrindo a boca, mas é Deus que fala, é o pastor verdadeiro. Então, a segunda ali, característica do espírito de Jezabel é a idolatria. A segunda característica do espírito da rainha Jezabel é a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia cultos a ídolos e tinha um exército de profetas com mais de 850 homens sustentado por ela para cultuar ali aos deuses estranhos. Hoje nas igrejas dificilmente a gente vemos esse tipo de prática, mas a idolatria ela não é só ali adorar as imagens de escultura. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações, em nossas vidas, pois o Senhor deve ser a prioridade em nossa vida. A Bíblia diz que temos que amar Deus sobre todas as coisas, E hoje a gente vê no mundo aí, o mundo tal de gospel, onde personagens como cantores, até mesmo os pastores se destacam mais pelo seu carisma e talento do que pela sua fé em Cristo. Ou seja, se é cantor, vamos cantar para alguém adorar a gente, ficar cultuando, pagando nossos shows, e Deus em segundo lugar. Isso não é bom. E aí é que o espírito de Jezabel age. Ele faz ali com que as pessoas cultuem mais as celebridades gospel do que o próprio Senhor. E isso é algo que Deus odeia. Portanto, você que é cantor gospel, você que é pastor, tenha muito cuidado na hora de fazer seus shows e ser ali a prioridade. Você tem que sempre citar o nome de Deus. Quando uma pessoa, por exemplo, diz, você canta muito, você louva muito, você diz, é Deus que coloca o louvor na minha boca. Quando acontece também com alguns pastores, que pensa que é ele que está pregando, realmente é a pessoa dele, ele está abrindo a boca, mas é Deus que fala, é o pastor verdadeiro. Então, a segunda ali, característica do espírito de Jezabel é a idolatria. A terceira característica de Jezabel é a manipulação. Jezabel era uma rainha manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito. A mesma convenceu seu esposo a abandonar
ao Deus de Israel e adorar a Deus de Baal. Ela era muito invejosa, tanto é que certa vez armou uma mentira para matar um homem conhecido como Nabote, só porque Acabe queria o seu terreno. Então tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Quem manipula pessoas faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Assim fazia a rainha, como mentira, traição e vingança. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja, trai ou apunhala outras pessoas pelas costas e se vinga de quem nos fizer a sua vontade. Quem não fizer a sua vontade, ela se vinga. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar na congregação. Tem pessoas que mal entram na igreja já quer mandar. Algumas, mesmo sendo pessoas já exercendo ali funções de autoridade profissionalmente e refletem isso dentro da igreja, achando que podem dar ordens aos irmãos como se fosse um empregado ou subordinado do trabalho. Ou seja, pessoas que já têm função fora da igreja, como autoridade, e vêm para dentro das igrejas querendo mostrar essa autoridade. Portanto, a manipulação é a terceira característica do espírito de Jezabel. Venho dizer aqui às igrejas, a igreja não é lugar de maltratar ninguém, e sim de demonstrar o amor e companheirismo. Se alguém tem assim um título de poder na sociedade, isso fica do lado de fora, mas na igreja somos todos irmãos. E devemos servir uns aos outros em amor, conforme disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5. Por isso devemos ter cuidado ao colocar alguém na liderança da igreja que não trata bem os irmãos. Se você é líder de igreja, pastores, tenha cuidado ao colocar pessoas para dirigir a sua igreja. A quarta e última característica de Jezabel é a perseguição. Jezabel perseguiu os profetas de Deus ao ponto que muitos tiveram que se esconder para não ser mortos. Muitos profetas até morreram por causa da rainha e o próprio Elias foi ameaçado. Um dos motivos dessas perseguições é porque os profetas na época falavam a verdade e não o que Jezabel e seu marido queria ouvir. O espírito de Jezabel pode ser percebido em igrejas onde pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos. Existem igrejas onde tudo já estão ali estabilizado, que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguidos ali, enfrentar perseguições externas de pessoas ou situação que vem de fora da igreja é algo normal, mas o espírito de Jezabel age dentro da igreja. Esta é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o povo de Deus, pois Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso, tome cuidado com pessoas que falam mal de outros irmãos ou que perseguem líderes e membros, pois estão sendo usados pelo espírito de Jezabel. Eu sei que não precisamos assim concordar com tudo o que vemos, ouvimos na igreja, mas Deus nos chama para interceder e exaltar, se for preciso, não para causar divisões ou brigas. O fim da vida de Jezabel foi terrível.
Além disso, no livro de Apocalipse, Jesus dá o seguinte aviso à igreja de Tiatira, que tolera esse espírito de Jezabel no meio ao seu povo. Ele disse em Apocalipse capítulo 2, versículos 19 ao 23: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, os seus serviços e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que sejam pratica. Matareis os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, se em sua igreja há alguém com essas características, comece a orar por essa pessoa, pois ela pode estar sendo dominada por um espírito demônico que precisa ser expulso. Agora, se a pessoa não aceita ser tratada, não há nada o que possa ser feito. A Bíblia é muito clara em relação ao que Deus fará com aqueles que deixam qualquer espírito demônico dominar suas vidas. Está escrito em Salmos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.